já que a gente está falando de oferta e tudo mais, deixa eu te perguntar, você já ficou endividado? Já teve sim uma dívida? Acho que poucas coisas tiram mais o sono da gente do que dívida. Ou negocinho que você fica assim incomodado. Pelo menos deveria ficar incomodado, né? Se você não fica incomodado e está devendo, irmão, se converte aí, viu? Porque não dá para ficar devendo para todo mundo não, tem que pagar. Mas a gente fica incomodado. Você quer fazer o certo e talvez esteja endividado. Eu lembrei disso agora preparando, revisando a mensagem dessa noite, né? O que a gente ia falar, preparando. E eu lembrei de uma história que aconteceu ali no Camar, no Colégio Adventista de Porto Alegre. Tinha o tio Paulo. Quem vive ali, conhece ali o tio Paulo. O tio Paulo, ele já descansou no Senhor hoje. Ele era o tio da cantina. E você sabe que as maiores invenções da humanidade, em ordem, é a roda, o vidro e o caderninho do tio da cantina, que você pega tudo e parece que é tudo de graça, né? Ou vem um pão de queijo, um pão de batata, e você só vai comendo, só vai pedindo, e a canetinha vai ali para o caderninho, mas você não paga, que maravilha, né? Só vai ali para aquele caderno mágico. E minha mãe era professora no colégio, e eu tinha um acesso especial ao caderninho, porque assim, os outros alunos, o tio da cantina, ele tinha assim um combinado, né? Chegou ali no seu limite, estourou o limite do cartão, você não pode pegar mais, o caderninho mágico se fechava. Mas para os filhos de funcionário e tal, era mais tranquilo. E minha mãe tinha deixado eu pegar de vez em quando, pega um lanchinho, vai lá e vai lá. Mas aí sabe como é a mente da criança, né? Poxa, mas hoje eu estou com mais fome, né? Acho que hoje eu vou pegar 2 pães de batata. Não, mas acho que hoje eu vou dar um pão de queijo para o meu amigo aqui também, né? Vou abençoar os outros, né? Uma coisa linda. E aí aquela dívida do caderninho foi aumentando. Quando chegou no final do mês e o tio Paulo foi entregar para minha mãe a conta, quem teve que pagar depois fui eu, viu? Aquela dívida era impagável para mim. Minha mãe pagou, matou no peito, mas a gente teve uma conversinha especial em casa. Aquela dívida do caderninho que foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, uma hora alguém ia ter que pagar. Para mim era impagável. Depois dessa triste ocasião aí, os recursos foram severamente assim cortados, né? A gente tinha que prestar conta dos gastos, né? Foi muito triste, mas a gente aprende com isso daí. Nós vamos falar hoje sobre alguém que tinha uma dívida tão impagável quanto a minha com o tio da cantina. Mateus capítulo 18, é onde encontra a história dessa noite. Nós vamos estudar a partir do verso 23. Mateus capítulo 18, pode ser a partir do verso 21, é a mesma sessão praticamente ali, está dentro do mesmo assunto. A parábola que Jesus vai contar no verso 23 em diante, ela é introduzida, na verdade, a partir do verso 21. Então, Mateus 18, verso 21, abre a sua Bíblia aí, nós vamos começar a estudar. Se você está em casa, pega a sua Bíblia aí, por favor, não deixe de acompanhar. Talvez você está ouvindo culto, fazendo alguma outra coisa, não tem problema. Mas se você conseguir parar agora, senta aí, pega a Bíblia, abre Mateus 18, verso 21 e nós vamos ler. Você encontrou aí? Vamos orar então mais uma vez? Senhor Deus, por favor, abençoa a gente agora nessa noite, que ao abrirmos a Tua palavra, possamos realmente ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faz uma pausa comigo. Era costume dos judeus que um bom homem, um homem justo, misericordioso, ele perdoava quantas vezes? 3 vezes. Você perdoou 3 vezes, cara, você é fera, hein? Você é a Madre Teresa de Calcutá, você perdoa muito. E Pedro faz a pergunta para Jesus e ele já joga para cima, né? Jesus, olha só, se eu perdoar 7 vezes, tá bom, né? Pedro mais que dobrou o número de perdões esperados de um homem justo, um homem misericordioso. E Jesus fala assim: Pedro, 70 vezes 7, outras versões vão dizer 77, o que isso quer dizer? 490 vezes, então, você vai lá marcando, né, a pessoa mais mesquinha do mundo, 58ª vez que o fulano me desrespeitou, está aqui, tudo no caderninho. Não, você não vai contar isso, né, era a maneira de Jesus falar que era infinito. E Lucas 17 vai falar: se o teu irmão pecar contra ti e se arrepender, perdoa-o, perdoa ele. Jesus falou assim: o perdão tem que ser gigantesco. Você quer entender essa história, Pedro? Eu vou te falar.
Olha só, e aí Jesus começa a contar a história do verso 23, nós vamos ler a parábola até o fim, depois a gente vai voltar e fazer algumas considerações. Então, verso 23, Jesus fala assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar a conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o seu servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Entretanto não quis, antes indo o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou-lhe aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Sentiu como é que é o esquema aqui? Assim o Pai Celeste vai fazer com vocês. Que parábola fantástica que Jesus contou. Que história maravilhosa. Olha só, vamos entender e compreender um pouquinho o tamanho dessa dívida. Jesus começa contando uma história que era obviamente absurda. Essa história não poderia ser real. Ninguém que ouvisse essa história acreditaria que essa é uma história real. Sabe por quê? Jesus, a quantia financeira que ele fala era parelha com a do tio Patinhas, assim. 34 quatrilhões, quinquilhões. Eu adorava os gibis do tio Patinhas, inclusive uma coleção que eu tenho mais de 500 gibis do tio Patinhas em casa, guardados, alguns com mais de 70 anos aí. Era uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança, adolescente. Meu pai levava a gente para tomar um sorvete. Eu falava assim: quanto que custa esse sorvete aí? Eu quero em dinheiro. Aí eu pegava o dinheiro e ia lá e comprava um gibi. Era muito legal, faz muito tempo que eu não coleciono, mas estão lá os gibis guardadinhos. E eu imaginava assim: puxa, um dia eu quero ter dinheiro para encher assim uma caixa de moedas. Eu quero nadar que nem o tio Patinhas. A quantidade de dinheiro que Jesus conta aqui é comparável ao tio Patinhas, porque ele fala que são 10.000 talentos. O talento na Bíblia, gente, ele não é um valor financeiro, ele é um peso. Lembra aquela parábola dos talentos, que ele dá os talentos para o servo, e um enterrou os talentos? Não é talento de dom, é talento de dinheiro mesmo, quantia financeira. Um talento no Novo Testamento, ele pesava 58 quilos. 58.900 para a gente ser mais exato. No Antigo Testamento, às vezes o talento era considerado a 32 ou 38 quilos. Mas na época do Novo Testamento, um talento é 58 quilos. Então, um talento de ouro era 58 quilos de ouro. Quantos talentos esse homem devia para o rei? 10.000 talentos de ouro. Você faz ideia do quanto de dinheiro é isso? É uma quantidade ridícula, é absurdo. É muito inimaginável. Eu vou fazer uma comparação aqui com vocês. Vamos ver quanto é que seria hoje 10.000 talentos de ouro, né? Bom, o ouro, 1 grama de ouro está a R$ 304,29 na cotação de hoje. Então hoje você consegue comprar 1 grama de ouro com R$ 304,29. Um talento de ouro, 1 quilo de ouro, né? Você vai ter que pagar R$ 304.290. Perdão, R$ 304.290 para ter 1 quilo de ouro. E não é que o Silvio Santos estava certo, né? O ouro, as barras de ouro que valem mais que dinheiro, né? É muito dinheiro. 1 quilo de ouro é muita grana. Muito, muito, muito dinheiro. Vamos continuar nossa comparação. Então, assim, se um talento é 58 quilos, e para eu comprar 1 quilo, eu gasto R$ 304.000, para eu conseguir 10.000 talentos de ouro, ou seja, 589.000 quilos, eu precisaria de 179.226.810.000 reais. Você tem essa grana aí? Você já pensou em gastar 179 bilhões?
Gente, é dinheiro que você não sabe o que fazer com ele. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, ele tem 184 bilhões de dólares. Esse aí também chutou o balde da parábola, né? Mas o Jeff Bezos, esse dinheiro que ele tem é estimado, né? Muito está em ações, muito está na empresa. Ele não consegue ter isso na mão, não, né? Se ele vai vender, se ele começar a vender, o preço cai, a coisa toda bagunça aí, né? Mas o pessoal estima aí, a Forbes, né? Coloca ele com 184 bilhões de dólares. Você imagina um rei emprestando essa quantidade de dinheiro? Pra você ter uma ideia, eu estava lendo essa semana sobre Salomão, a quantidade de ouro que Salomão recebia por ano. 1 talento de ouro às vezes, 2 talentos, se o ano foi bom. Isso é uma quantidade de dinheiro absurda. Salomão é o nosso exemplo, né, para falar de sabedoria e de riqueza. E também de casar com muitas mulheres, né? Mas nem ele tinha isso tudo. É uma quantidade absurda. Quem ouvia essa parábola falava, não, isso aí não existe. Com o que esse servo gastou 179 bilhões de reais? Para botar numa quantia assim, parecida com a época, é igual a 60 milhões de dias trabalhados. Quem aí financiou uma casa, né, e financiou em 25 anos, financiou em 30 anos, você acha que é dinheiro que é tempo demais, é dinheiro que você perde de vista? Bom, imagina você trabalhar 60 milhões de dias. Quantas vidas esse cara teria que viver para pagar isso aí? Olha, e eu vou fazer uma profecia aqui, tá? Eu não sou profeta, mas vou fazer uma profecia. Ninguém aqui vai ter 179 bilhões de reais, tá? Prometo, nenhum de vocês. Não acredito em vocês, não. E se vocês tiverem, vocês me dão 1 milhão só para dar na cara, assim, ó. Pode dar tudo em moedinha de 1, assim, jogar em mim, eu vou recolher todas. Se você ficar bilionário, você vem aqui e fala, pastor, você não acreditou em mim? Pois é, hoje eu estou bilionário, estou aí, né? Toma 1 milhão aí para você. Bom, a dívida era impagável. Impagável. E agora o rei chama o servo para um acerto de contas. Porque o dia do acerto de contas sempre chega. E a Bíblia fala de um juízo. Deus vai te trazer juízo de todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Chegou o dia do acerto de contas, vem o servo. Com que cara vem um servo que está devendo 10 mil talentos? E o rei falou o seguinte, olha, então vamos vender você, vamos vender a sua esposa, vamos vender os seus filhos e eu vou considerar paga a dívida. Gente, a vida deles não valia 179 bilhões não, pelo menos não financeiramente. E aquele homem implora misericórdia, ele fala assim, rei, por favor, eu vou pagar, me perdoa, eu vou pagar. Você acredita nessa promessa aí? E o rei se compadece, ele fica intimamente comovido e ele perdoa a dívida do servo. Bom, primeira coisa, esse rei é muito rico, que 10 mil talentos não fizeram diferença para ele. Ele perdoa isso aí, pode esquecer, deixa isso aí para lá. Como é que você sairia se você fosse perdoado uma dívida assim? Se alguém pegasse a sua casa, que você acabou de financiar, e o banco ligar assim, ó, fulano de tal, ó, fica tranquilo, está pago. Isso aí é coisinha, deixa essa casa aí para lá, a gente tem outras casas para cobrar, e fica tranquilo. Gente, você dava pulo, né? Você saía assim comemorando, gritando, um sorriso que não cabe no rosto. Mas aquele servo sai e ele faz uma coisa bem diferente, né? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês, e vão ser bem curtinhos aqui os nossos pontos, é que todos nós temos uma dívida. Você talvez pensou, né, nossa, mas que servo responsável esse, né? Que gastou esse dinheiro e não tinha para pagar. Bom, você sabe quem que é esse servo na parábola? É você. É você. Jesus contou, e quando ele pensou num cara que devia uma quantia absurda, ele pensou em você. Porque você tem uma dívida com Deus, muito maior que dinheiro. Qual que é a sua dívida? Pecado. E qual que é a única maneira de pagar o pecado? Morte. O salário do pecado é a morte. E o pecado, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 3, verso 10, verso 11, que o pecado, ele contaminou a humanidade toda. Todos pecaram. A Bíblia chega a dizer assim, ó, não há um justo sequer. A minha e a tua situação, ela não é diferente. O pecado habita em nós. Jeremias 17, verso 9, vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Você deve 10 mil talentos. É você o devedor. É você que tem uma dívida com Deus, que você pode trabalhar as vidas que você quiser. Você não vai conseguir pagar. É você que tem essa dívida. Essa dívida é chamada pecado.
Às vezes a gente gosta de se comparar com outras pessoas, né? E a gente se compara com outras pessoas, às vezes para a gente se sentir um pouquinho melhor, né? Fala assim, não, olha, é verdade, eu sou pecador, viu? Vou admitir. Mas o fulano, não, o fulano é pior que eu. Não, eu sou pecador, mas que nem aquele lá, A gente gosta de criar vilões, né, nas histórias, porque aí eu consigo isolar ele. Coloca aquela foto que a gente combinou lá. Se vocês conseguirem, o Zé vai colocar aí na transmissão. Pedir para o pessoal do som colocar para mim aqui. Essa é uma foto muito interessante. Agora em 2020, no dia 20 de novembro, completaram 75 anos dos julgamentos de Nuremberg. Está aí bem no centro da... Está conseguindo aí? Beleza. Completaram então 75 anos os julgamentos de Nuremberg. Aí, essa foto aí mesmo. Que julgamentos foram esses, né? No final da Segunda Guerra Mundial, quando todos os exércitos aliados chegaram na Alemanha, eles começaram a prender as pessoas, prender os responsáveis. E quando eles estavam chegando, já no finalzinho da guerra, começaram a descobrir alguns campos de concentração, campos de extermínio, e eles ficavam horrorizados com as coisas que eles encontravam. E quando acaba a guerra, eles vão então fazer o julgamento, que foi um dos julgamentos mais famosos do mundo, que era julgar as pessoas responsáveis por isso. Esse tiozinho aqui de óculos escuros, bem no canto aqui da imagem, esse aqui é o Göring, Hermann Göring. Ele era o chefe da Força Aérea Alemã, criador da Gestapo, a polícia secreta, que prendia as pessoas e dava um sumiço com elas. Do lado dele aí está o Rudolf Hess. Esse cara aqui é um dos principais companheiros de Hitler, ajudou a escrever o Mein Kampf, esteve preso junto com Hitler. E outros aí, outras pessoas deploráveis, acho que o Albert Speer aí também, um arquiteto pessoal de Hitler. Essas pessoas foram todas colocadas aí no julgamento e eles começaram a apresentar as provas, os crimes contra a humanidade. E esse cara aí de óculos escuros, ele era um dos principais, ele foi o que tinha o ranking maior dentre os oficiais alemães, que eles conseguiram prender, e ele foi um dos principais instigadores para que Hitler realmente chegasse no poder e fizesse todas as atrocidades que fez. Quando botaram ele na cadeira do julgamento, deram uma oportunidade para que ele falasse o que você tem a dizer em sua defesa, e ele falou assim, olha, eu só estou sendo julgado aqui porque a gente perdeu a guerra. Se a gente tivesse ganhado, ia ser vocês aí, eu não fiz nada demais não. E aí começam as testemunhas. Olha, a Gestapo fez isso comigo, a Gestapo matou minha família, os judeus que sobreviveram aos campos de concentração, eles mostraram algumas imagens, aquelas imagens terríveis que eu não tenho coragem de mostrar aqui para ninguém, mas são imagens que dão um nojo na gente do que o ser humano é capaz. E esses camaradas, eles foram acompanhados com alguns psicólogos. Os psicólogos, eles fizeram um trabalho com eles para que pudessem entender se eles podiam ser julgados mesmo ou não. E eles usaram vários testes, alguns testes assim que hoje já não são usados mais, né? A psicologia, a psiquiatria, ela vai evoluindo. Mas nos testes que eles foram evoluindo, eles definiram o Göring como um psicopata amigável. Psicopata amigável, né? Imagina isso. E o Göring, ele perguntou, tá aí os meus testes aí, o que eles mostraram? O que eles falaram de mim? E aí o psicólogo falou, você quer ouvir a verdade? Quero ouvir. Mostraram que você é um covarde. Que você fez todas as atrocidades, mas você se drogava aí, para você não ter que pensar naquilo que você estava fazendo. Ele era viciado em morfina, abusava de outras substâncias, e mostraram que você é um covarde. Tudo que você fez aí, de maneira terrível. Foi compilado um livro com os principais julgamentos, pode tirar a imagem já? E alguns psicólogos já em anos recentes, eles começaram a questionar esses julgamentos. E aí uma fez um negócio muito interessante. Ela pegou os resultados dos testes desses psicopatas e misturou com os resultados de testes de pastores, de professoras, de médicos, misturou todos os exames assim. E apagou os nomes e ela deu para que outros colegas analisassem. Será que tinha alguma coisa no cérebro deles que era diferente? Será que tinha alguma coisa nos testes ali que eram diferentes? E claro, hoje se discute ainda muitas coisas, o cérebro influencia, né? Mas eles começaram a analisar aqueles testes cegos, e sabe qual foi a diferença fisiológica que eles encontraram entre esses camaradas e os outros? Nenhuma. Nada. Ninguém conseguia determinar com precisão quem era mesmo psicopata e quem não era, baseado naqueles testes que eram testes antigos e talvez os testes de hoje fossem muito melhores, né? Mas eles não conseguiram
definir. E isso é assustador. Por que é assustador? Porque se não tem diferença entre você e um camarada que fez aquilo lá, o que separa você de fazer isso? O que te impede? A gente olha para as pessoas e a gente vilaniza eles, porque, claro, são terríveis, monstros mesmo, mas eles eram seres humanos. E talvez as pessoas em condições parecidas teriam feito igual, poderiam ter feito pior. E a gente sabe o que o ser humano faz quando as condições às vezes permitem. Muitas pessoas hoje não são honestas e pessoas do bem porque elas sabem que isso é correto. Elas fazem porque se fizer errado tem consequências. A questão, a tristeza, é que o nosso coração, embora a gente não tenha feito as mesmas atrocidades que eles, o nosso coração ele é pecador também. E existe assim uma confusão de conceitos, né? Existem sim pecados que são mais ofensivos a Deus. Existem sim, o orgulho é um deles, é um dos pecados que é mais ofensivo a Deus. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pecado leva à morte. Quando o pessoal fala que não tem pecadinho, pecadão, a gente está falando que qualquer pecado leva à morte. Mas é claro que existem coisas que são mais ofensivas a Deus. A questão é que o ser humano, uma vez que ele foi dominado pelo pecado, uma vez que ele está afastado de Deus, o inferno é o limite. A degradação humana ela vai acontecendo e criou-se um ambiente onde isso aconteceu durante muito tempo. Quando a Segunda Guerra acabou, muitos alemães começaram a esconder e queimar as evidências de que eles tinham apoiado o nazismo. O pessoal começava a queimar, começou a apagar. Um desses aí, que foi o Albert Speer, ele no julgamento do Nuremberg, ele falou assim, não gente, eu estava tentando impedir o Hitler. Eu estava tentando impedir, eu até tentei matar ele, não deu certo. Quando viu o que aconteceu, o pessoal começou a andar para trás. A questão é que o coração do ser humano é tão corrupto, que coisas como essa, atrocidades como essa aconteceram. E por isso que a gente tem que lembrar delas, para que elas não se repitam. A questão é que a dívida que você tem, ela é impagável. Você não tem como pagar. O seu pecado não tem solução. Não tem nada humanamente falando que você possa fazer que vai resolver o seu problema. Sabe qual a única solução para você pagar o seu pecado sozinho? É morte. Mas aí vamos sair daqui todo mundo depressivo, né? O pastor acabou com todo mundo. Não, a parábola não acaba aí. O que o rei oferece para aquele que tem uma dívida impagável? Misericórdia. O rei oferece perdão. O rei fala assim, tudo que você me deve, eu estou disposto a pagar. E o servo, coitadinho, ainda fala assim, Senhor, eu pago? Não, deixa que eu pago, eu vou pagar, me dá tempo. Veja que aquele servo não entendia o peso do pecado dele, ele não entendia o quanto ele era devedor. E às vezes a gente não entende o quanto a gente é devedor, porque eu me comparo com o outro, o cara que matou, o cara que estuprou, o cara que roubou, o cara que foi lá no banco e botou arma na cabeça de todo mundo, e eu penso assim, não sou tão ruim quanto ele. Então quem sabe eu não precise tanto da graça quanto ele. Não, esse cara aí que tem que buscar Deus e tal, mas não é assim. O pecado ele chegou para todos, e qualquer pecado leva à morte. Eu não tenho como pagar, talvez eu peque diferente de você, mas o meu pecado me leva à morte da mesma maneira. Aquele servo não entendia a gravidade do pecado, mas mesmo sem entender, o rei estava disposto a perdoar. Veja que a iniciativa é sempre de Deus. O tempo todo, é Deus que toma a iniciativa do perdão. Sabe que sim, se eu erro com você, é esperado que eu vá pedir desculpa, né? Já que eu que errei, eu vou lá, busco o fulano, desculpa aí e tal. Mas eu errei com você, e você vem me dar a oportunidade de pedir desculpa, de pedir perdão. Ou você fala assim, olha, eu estou disposto, o perdão está aqui. Olha a história de Davi, né? Quando Davi comete aquelas atrocidades terríveis, Natan vem e conta aquela história, e Davi fala assim, eu pequei contra o Senhor, e Natan fala assim, Deus decidiu te perdoar. Gente, Deus decidiu te perdoar, é exatamente isso, Deus já deu o primeiro passo. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, quem foi no jardim? Foi Deus. Quem perguntou para o ser humano, onde estás? Foi Deus. Quem fez as roupas de cordeiro? Foi Deus. Com a pele dos animais? Foi Deus. Quem instituiu o sistema do sacrifício? Foi Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Para que você sinta vontade de buscar a Deus, o Espírito Santo já atuou no seu coração. É Deus que toma o primeiro passo. Deus ele dá a iniciativa. A questão é, você vai aceitar? Você vai entender?
o servo se oferece para pagar porque ele não entendia. Mas mesmo sem entender, Deus falou assim: eu quero te perdoar. Na nossa cabeça, muitas vezes, o sistema é de pontuação. Eu li a Bíblia, eu li a lição, eu fiz a minha oferta natalina para o mutirão de Natal, acumulei uns pontinhos com Deus, né? Acho que, então, não vou na igreja hoje. Não, eu fui na igreja, mesmo tendo feito tudo isso, ganhei mais pontos ainda. E a gente vai fazendo uma matemática com Deus, né? Senhora, ó, eu menti, menos 5 pontos, mas eu dei uma oferta, a oferta foi boa, mais 10 pontos, né? Aí eu fiz o bem, mais uns 2 pontos, li a Bíblia, mais uns 4 pontos. E se no final do dia o saldo deu positivo, a gente dorme feliz. Ô, Senhor, foi bom o dia hoje, né? Sendo que não é sistema de pontos. Eu não vou comprar a Deus. Aquilo que eu faço de bom, não faço com que Ele me ame mais, aquilo que eu faço de ruim, não faço com que Ele me ame menos. O amor de Deus é gigantesco. Não é por pontuação. Eu não consigo pagar aquilo que eu fiz. Mas Deus, Ele tem perdão. Ele oferece perdão. Agora, quando o perdão alcança de verdade, e aí a gente vai encerrando, né? E aquele servo sai, ele encontra um cara que devia 100 denários para ele. Isso aí, gente, com 3 meses de trabalho, essa dívida estava paga. 3 meses de trabalho, essa dívida estava completamente quitada. E a Bíblia fala que esse servo que foi perdoado 10.000 talentos, ele esgana o outro servo. E ele fala assim: me paga o que você deve agora. E dentro da lei judaica, lá nos livros de Moisés, realmente existia uma abertura para que a pessoa que não pudesse pagar, então ela seria vendida como escravo, só que a escravidão ela seria por um tempo, né, até que ela pagasse, depois ela voltaria. Esse servo aqui, ele não está fazendo nada ilegal. Ele não está tirando da cabeça dele: eu vou mandar prender você, ou eu vou fazer aqui, você vai ser meu escravo. Ele não está fazendo nada ilegal, mas ele está fazendo algo extremamente cruel. Muitas coisas, inclusive, não são ilegais, mas são imorais. Aquele servo queria colocar o outro na prisão e esganá-lo por causa de 100 denários, sendo que ele tinha sido perdoado muito mais. Bom, o rei fica sabendo disso, não gosta nem um pouquinho, e termina com uma pergunta: será que você não deveria ter usado da misericórdia, já que eu usei de misericórdia com você? Já que eu fui bondoso com você, será que não deveria ser bondoso com o outro? E aí eu te pergunto: você entende o quanto você foi perdoado? Você sabe o que Deus te perdoou? Se você souber o quanto Deus te perdoou, vai ser um pouquinho mais fácil perdoar o seu irmão. Sabe por quê? Porque ele é irmão. Ele é família. Enquanto eu entender o outro como inimigo, eu vou querer até o último centavo dele. Mas quando eu passo a entender que ele é meu irmão, Jesus morreu por ele. Como que eu vou agir de maneira cruel com aquele que foi objeto do amor de Cristo? Quem sou eu e quem é você para escolher não perdoar alguém quando você foi perdoado? Quem te deu esse direito? Olha o que Deus fez na tua vida. E aqui é claro, eu quero abrir um parênteses, né? Perdoar as pessoas, perdoar o irmão, não quer dizer que a relação vai continuar igual. Na verdade, 90% das vezes não continua, né? Mas ela pode ser melhor. Perdoar não significa ficar junto. Inclusive, falando sobre adultério, é algo tão terrível, tão doído, que é a única ocasião que Jesus falou assim: não, se houver adultério, pode divorciar. Mas o ideal de Deus é o perdão. Às vezes vai perdoar, mas não vai continuar junto. Às vezes o perdão com um amigo vai acontecer, mas talvez a amizade não seja a mesma, não tem problema, mas o perdão, ele tem que acontecer. Mas eu não consigo, eu não sinto que eu não quero perdoar. Se a gente for esperar, sentir vontade de perdoar, você vai esperar, a vida toda. Porque perdão não é algo humano, perdão é algo divino. O perdão vem de Deus. Não é fácil, é muito simples pregar sobre perdão, né? É uma maravilha, gente. Já tem tanto texto bonito sobre perdão. Perdoar é outra história. Eu não quero pretender que é fácil. Ama em Jesus, faz uma oração, está resolvido. É difícil. Mas perdoar é um ato de graça, porque eu fui perdoado. Se eu fui perdoado, como que eu não vou perdoar o meu irmão? É isso que Jesus está falando. É isso que a oração do Pai Nosso fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai.
Não é que eu vou perdoar o outro, tá? Eu só te perdoo para Deus me perdoar também. Não, não é assim. Mas eu vou perdoar você porque eu entendi que eu já fui perdoado. Eu não mereço nada. É triste que muitas vezes aquele que esgana e aquele que cobra dívida é o seu irmão. É triste. É aquele que foi perdoado, é aquele que devia ser o seu companheiro. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele fala assim: de todas as pessoas más, as que são religiosas e más são as piores. Porque alguém que crê na mensagem que a gente crê e entende a misericórdia de Deus como a gente entende, como que essa pessoa pode alimentar a vingança no seu coração? Como que essa pessoa pode alimentar isso? E veja, eu não quero dizer aqui que nós não devemos buscar justiça, nós devemos buscar justiça. A Bíblia também fala, se o teu irmão errar, repreende-o. A gente deve buscar justiça, mas o próprio livro de Mateus 18 fala como. Vai primeiro, fala com o seu irmão, não deu certo, chama os anciãos, vai com ele, não deu certo, chama a igreja e fala. Existe um processo para ganhar justiça, existe, mas Deus fala assim: estenda a minha misericórdia para os outros, distribua e reparta com os seus irmãos o amor que eu te dei. Talvez você precise perdoar alguém hoje, talvez você precise fazer uma ligação para alguém, talvez você precise dar o primeiro passo. Talvez você pense, não tem que ser eu que vou buscar o fulano, e talvez não tenha que ter sido você mesmo não. Mas Deus dá o primeiro passo. Deus já usou de misericórdia comigo. Será que eu não posso usar de misericórdia com alguém? Deus já foi maravilhoso comigo. Será que eu posso ser maravilhoso com alguém também? Não por nosso mérito, não por nossos próprios, para alimentar o nosso orgulho, mas porque a graça de Deus me alcançou. E se ela me alcançou, eu espero que ela alcance o meu irmão também. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa conceder o perdão, conceda. E que Deus mostre com você a mesma misericórdia que você mostra para os outros. Que Deus te abençoe e Deus seja contigo. Deus de amor, Pai de misericórdia e bondade, Rei perdoador, muito obrigado, porque o Senhor está disposto a sempre nos perdoar. Pai, é verdade que a dívida que nós temos, ela é impagável, mas na cruz, Cristo pagou na totalidade o preço do pecado. E se nós hoje aceitarmos essa salvação, ela se torna nossa hoje. Pai, com a mesma misericórdia que o Senhor nos mostrou, opera na nossa vida o milagre do perdão, para que nós possamos perdoar os outros, assim como o Senhor tem nos perdoado. Seja com cada um de nós, nos dá uma boa semana, em nome de Jesus, amém.